Olá, meu nome é Leonardo de Oliveira Dresch, atendendo o pedido de alguns amigos, principalmente o Marcos. Eu decidi fazer uma breve apresentação sobre inteligência artificial. O que é, alguns conceitos e um pouquinho de mão na massa. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é importante saber o que é inteligência artificial, aprendizado de máquina e ciência de dados. São conceitos que, por vezes, eles são usados de forma intercambiada e sem a devida atenção ao significado real de cada um deles. Então, a inteligência artificial, ela se preocupa com a mimetização da cognição humana. Então, é a criação de equipamentos que são capazes de imitar a cognição humana, de tomar decisões tal qual um ser humano consegue fazer. O aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial que é responsável por fazer com que esses sistemas de tomada de decisão eles consigam evoluir, eles consigam aprender. Então existem diversos algoritmos capazes de fazer matematicamente esse aprendizado. Então é tudo matemática. Quando se fala em inteligência artificial, não existe consciência. O que existe é a imitação do comportamento humano. É uma imitação de uma consciência. E a ciência de dados, que é a aplicação tanto da inteligência artificial quanto do aprendizado de máquina e métodos quantitativos e estatísticos para você aplicação comercial dessas ferramentas. Tá ok? Bom, vamos colocar a mão na massa rapidinho. É interessante, essa base de dados ela é amplamente utilizada para didática, para ensinar sobre data science. A flor iris, essas florzinhas aqui, elas existem três tipos: a versicolor, a setosa e a virgínica. Então, somente olhando é difícil de você fazer uma classificação de qual é qual, uma vez que elas são muito parecidas em termos de cor e forma. Foi daí que o biólogo e estatístico Ronald Fisher ele fez a medição das sépalas e das pétalas, quanto ao seu comprimento e quanto à sua largura, para verificar se a estatística poderia fazer essa classificação. Então, só lembrando, aqui as sépalas são essas, ó, com esses detalhezinhos amarelos, e as pétalas são essas, que intercambiam as pétalas. Então, três sépalas e três pétalas. Então, será que seria possível matematicamente você criar um sistema de classificação? Ele fez 150 observações medindo esses quatro atributos e fazendo a definição da classe. E é o que a gente vai fazer agora. Eu estou na versão 3.8, mas existem versões mais avançadas. Já existe essa base de dados Iris que ela é amplamente utilizada. Então aqui a gente pode ver, são 150 instâncias, 150 observações, 50 de cada tipo, 50 Iris setosa, 50 Iris versicolor, 50 Iris virgínica. E aqui você tem as estatísticas, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Então daí você vai ter os mínimos e os máximos em relação ao tamanho, a média e o desvio padrão. Bom, uma vez que a gente já carregou o arquivo, a gente pode fazer Nós podemos utilizar métodos de criação de modelos com algoritmos mais tradicionais, mas como a gente falou de inteligência artificial, então vamos utilizar um algoritmo Multilayer Perceptron, que é um algoritmo multicamadas que em base, ele é a essência da inteligência artificial, do que hoje a gente chama de inteligência artificial. Então eu vou usar todo o training set, então vou usar 150 instâncias
para estar criando um modelo de classificação com base naqueles 5 atributos, né? Incluindo a classe ao qual ele pertence. E depois eu vou testar esse meu modelo criado na própria base, nas próprias 150 instâncias, para ver se ele me classificou corretamente. Então vamos lá. 150 instâncias, 5 atributos, o nome dos atributos. Aqui são aspectos matemáticos em relação à aplicação do Multilayer Perceptron. Ele me demorou 0,26 segundos e ele fez a avaliação do modelo no dataset em 0,01 segundo. Então eram 150 instâncias, ele me classificou 148 instâncias corretamente, ou seja, 98,67%. E 2 foram classificadas erroneamente. A gente pode ver aqui na matriz confusão que ele classificou a íris setosa, todas as 50 observações ele classificou de forma correta. A íris versicolor e a íris virgínica é que ele errou um de cada. Ele fez uma confusão entre um de cada. Vamos dar uma olhada visualmente como é que se organiza a Multilayer Perceptron. É assim. Então a gente tem as entradas e a gente tem as saídas e a gente tem a matemática aqui, que se dá através principalmente do learning rate e dos epochs, que são os números de testes até você conseguir chegar no mais próximo do resultado correto. Aqui é possível configurar algumas coisas, por exemplo, hidden layers. Posso colocar aqui 5 hidden layers. Que eu alterei no caso a quantidade de neurônios. Ó, deixa eu botar para 999 epochs. Start. Ele começa a fazer os cálculos até diminuir ao máximo o número de erro. Como é um dataset muito redondinho, muito pequeno, ele obteve os mesmos resultados. Então é isso. Basicamente, a inteligência artificial, o que tem que ficar bem claro é que a inteligência artificial ela não é uma inteligência consciente. Ela é a aplicação da matemática para você mimetizar o processo de cognição humana. Então eu não li isso em nenhum livro, mas eu escutei um engenheiro da IBM, responsável pelo projeto de inteligência artificial da IBM, falando que o ser humano ele tem uma baixa capacidade de processamento de cálculos matemáticos e uma alta capacidade cognitiva. E o computador é o contrário, ele tem uma alta capacidade de processamento de dados matemáticos e uma baixa capacidade cognitiva. Então, através da inteligência artificial, se busca emular essa capacidade cognitiva do ser humano através da alta capacidade de processamento matemático. Então, por exemplo, uma imagem, o reconhecimento de uma imagem, ele se dá através da aplicação de algoritmos que transformam aquela imagem em números. Então, esses números eles vão dizer as bordas, eles vão dizer as margens, eles vão dizer as cores, a distribuição das cores, a intensidade das cores, a densidade. Alguns algoritmos podem falar sobre o movimento, e com base em todas essas informações, você vai ter você vai comparar com de um dicionário já pré-estabelecido
de imagens, de objetos, e esse dicionário ele vai dar um retorno probabilístico da chance daquela imagem que você está vendo ser aquilo que que está lá expresso no dicionário. Então é assim que acontece. Então é tudo matemática. Não tem não tem nenhuma consciência viva nisso. Então é isso aí. Espero ter esclarecido, espero ter ajudado. E qualquer coisa, Marcos, qualquer coisa, quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Muito obrigado.